A porta bateu com tanta força que o vidro da janela ao lado tremeu, e eu ainda conseguia ouvir os gritos dele ecoando pela rua. Sai da minha casa, sua inútil. Já arrumei coisa melhor. Ali estava eu, Helena Santos, 52 anos, com 2 malas na calçada e os vizinhos espiando pelas cortinas como se estivessem assistindo a um espetáculo de circo. O coração batia tão forte no meu peito que eu tinha certeza de que todos podiam ouvi-lo. 25 anos de casamento, destruídos em 5 minutos de humilhação pública. Mas o que Roberto não sabia menos, e eu guardava esse segredo como um tesouro há meses, era que eu já vinha me preparando para este momento. Minha intuição feminina, aquela voz interior que as mulheres aprendem a ouvir quando sobrevivem a décadas de casamento, havia me alertado que este dia chegaria. E eu, que sempre fui observadora como um falcão, havia notado sinais, as ligações sussurradas, os perfumes diferentes na camisa, as desculpas cada vez mais elaboradas para chegar tarde. Peguei minhas malas com a dignidade que ainda me restava e caminhei até o carro que havia comprado secretamente 3 semanas antes. Sim, eu tinha meus próprios segredos. As mãos tremiam enquanto colocava a chave na ignição, mas dentro do peito havia algo novo crescendo. Não era apenas raiva, era determinação. Uma determinação silenciosa que eu nunca soube que possuía. Enquanto dirigia pelas ruas familiares da nossa pequena cidade no interior, as lágrimas finalmente vieram. Mas não eram apenas lágrimas de dor, eram lágrimas de libertação. Por anos, eu havia sufocado minha própria voz, meus próprios sonhos, para manter a paz em casa. Por anos, havia sido a esposa perfeita, a dona de casa exemplar, a mulher que sorria e concordava mesmo quando seu coração gritava o contrário. O aroma de jasmim que entrava pela janela aberta me trouxe uma memória súbita da minha avó, que sempre dizia: Helena, minha filha, uma mulher forte não é aquela que nunca cai. É aquela que se levanta todas as vezes, mais forte que antes. Suas palavras pareciam ecoar no silêncio do carro, como se ela estivesse ali comigo, guiando-me através da tempestade. Parei em frente à pequena casa que havia alugado discretamente no mês anterior. Outra decisão que havia tomado seguindo minha intuição. A casa cheirava a tinta fresca e possibilidades novas. Sentei-me na varanda, observando o sol se pôr através das árvores, e pela primeira vez em décadas, respirei profundamente. O ar tinha gosto de liberdade. Naquela noite, sozinha em minha nova casa, abri uma gaveta onde guardava todos os documentos que havia reunido secretamente, comprovantes de uma conta bancária que Roberto desconhecia, certificados de cursos online que havia feito e uma pasta com anotações sobre um sonho que nutria há anos, um sonho que ele sempre ridicularizara. Quando eu ousava mencioná-lo, o telefone tocou. Era Marina, minha amiga de infância que havia retornado à cidade após décadas trabalhando como consultora financeira em São Paulo. Sua voz trouxe o conforto que eu tanto precisava. Helena, soube do que aconteceu. Estou vindo aí, e assim começou minha jornada de transformação. Não sabia ainda, mas aquela humilhação pública seria o catalisador para a maior aventura da minha vida. Marina chegou com os braços carregados de comida caseira e um sorriso que iluminou minha casa escura. Ela havia mudado muito desde que éramos jovens. Agora irradiava uma confiança que eu invejava secretamente. Seus cabelos grisalhos estavam cortados em um estilo moderno, e sua postura ereta denunciava anos de experiência no mundo dos negócios. Primeiro, você vai me contar tudo, disse ela, servindo o café em xícaras de porcelana que eu havia guardado para ocasiões especiais. Ocasiões que nunca chegavam quando eu vivia tentando agradar Roberto. E depois, vamos fazer um plano. Enquanto falava, senti como se estivesse retirando camadas de dor que haviam se acumulado ao longo dos anos. Contei sobre as humilhações silenciosas, sobre como minha opinião nunca importava nas decisões da casa, sobre como eu havia perdido minha identidade no papel de esposa submissa. Marina escutava em silêncio, de vez em quando balançando a cabeça com compreensão. Helena, você se lembra do que sonhava quando éramos adolescentes? Perguntou ela, os olhos brilhando com uma memória antiga. Como eu poderia
esquecer. Eu costumava passar horas na cozinha da minha avó, aprendendo suas receitas secretas, sonhando em ter minha própria confeitaria. Lembrava-me do cheiro de canela e baunilha, que sempre perfumava a casa dela, do jeito carinhoso com que ela moldava cada doce, das histórias que contava enquanto mexia as massas. Você ainda tem as receitas da sua avó? Marina continuou, e eu senti meu coração acelerar. Claro que estavam guardadas em uma caixa de madeira, junto com outras memórias preciosas que Roberto considerava quinquilharias inúteis. Mas para mim, aquelas receitas escritas à mão representavam uma herança que ia além do açúcar, e da farinha menos, representavam amor, tradição e a possibilidade de criar algo verdadeiramente meu. Marina, eu tenho 52 anos, murmurei, a voz carregada de insegurança. Será que não é tarde demais para recomeçar? Ela riu, um som cristalino que ecoou pela sala. Helena, minha querida, você não está recomeçando. Você está, finalmente, começando a viver. Naquela noite, depois que Marina foi embora, sentei-me à mesa da cozinha com as receitas da minha avó espalhadas à minha frente. Cada página amarelada contava uma história. Cada anotação nas margens revelava segredos culinários passados de geração em geração. Havia o bolo de fubá com goiabada, que fazia sucesso nas festas da igreja, os beijinhos de coco que derretiam na boca e o famoso doce de leite da vovó que era disputado em cada reunião de família. Peguei uma caneta e comecei a fazer anotações ao lado das receitas originais, pequenas modificações que havia imaginado ao longo dos anos. Toques pessoais que poderiam modernizar aquelas delícias tradicionais sem perder sua essência. Por horas, trabalhei naqueles papéis, sentindo uma energia que não experimentava há décadas. De manhã, acordei com uma sensação estranha no peito. Era esperança. Esperança misturada com medo, mas esperança mesmo assim. Fiz meu café da manhã em silêncio, saboreando cada gole como se fosse o primeiro café da minha nova vida. E de certa forma, era exatamente isso. O telefone tocou cedo. Era Lucas, meu filho de 23 anos. Mãe, você está bem? Pai disse que vocês... Estou bem, meu amor, respondi, surpreendida pela firmeza da minha própria voz. Melhor do que estive em muito tempo. Podia ouvir a confusão na voz dele. Lucas sempre fora mais próximo do pai. Compartilhava sua paixão por futebol e cerveja. Mas eu sabia que, no fundo, ele era um bom menino, apenas influenciado pelas versões distorcidas que Roberto contava sobre nossa vida conjugal. Mãe, talvez você devesse voltar para casa e, conversar com o pai Lucas, disse eu, respirando fundo. Esta é minha casa agora, e estou feliz aqui. Foi a primeira vez que disse isso em voz alta, e as palavras saíram com mais convicção do que eu esperava. Talvez porque pela primeira vez em décadas elas fossem verdadeiras. A pequena cidade de Santo Antônio do Vale sempre fora um lugar onde todos sabiam da vida de todos. Nas primeiras semanas após minha separação, eu podia sentir os olhares curiosos e os sussurros quando passava pela rua principal. A fofoca corria mais rápido que o vento pelos becos e vielas, carregando versões distorcidas da minha história. Na padaria do seu Joaquim, as conversas cessavam quando eu entrava. No mercado da Dona Clara, percebia os cochichos atrás de mim. Era como se carregasse uma marca invisível na testa. Mulher abandonada, em uma cidade conservadora como a nossa, isso ainda era visto como uma falha de caráter, especialmente para uma mulher da minha idade. Mas havia algo diferente em mim agora, uma coragem que eu não reconhecia, como se tivesse descoberto músculos que não sabia que possuía. Decidi enfrentar as fofocas de frente, com a cabeça erguida e um sorriso educado nos lábios. Foi durante uma dessas caminhadas pela cidade que encontrei Dona Eulália, uma senhora de 80 anos que sempre fora conhecida por sua língua afiada e opiniões definitivas sobre tudo e todos. Ela estava sentada em seu banco habitual, na praça central, observando o movimento com olhos atentos. Helena chamou ela, acenando para que eu me aproximasse. Meu coração disparou. Se havia alguém capaz de me humilhar publicamente com palavras, era Dona Eulália. Aproximei-me com cautela,
preparada para o pior. Senta aqui, menina, disse ela, batendo no banco ao lado. Quero te falar uma coisa. Sentei-me, as mãos suando ligeiramente. Ela me observou por um longo momento, antes de falar. Você sabe, eu conheci sua avó desde criança. Marta era uma mulher de fibra, dessas que não se dobram nem se quebram. E sempre soube que você tinha herdado essa força dela, só que estava escondida, lá no fundo. Suas palavras me pegaram de surpresa. Esperava julgamento, não compreensão. As pessoas estão falando, é claro, continuou ela, com um gesto displicente da mão. Mas as pessoas sempre falam. A questão é, você vai viver a sua vida ou a vida que os outros esperam que você viva? Naquela tarde, Dona Eulália me contou histórias sobre minha avó que eu nunca havia ouvido. Como ela havia enfrentado os preconceitos da época para criar 5 filhos, sozinha após enviuvar, jovem, como havia transformado sua habilidade na cozinha em uma fonte de sustento, vendendo doces e salgados para festas e eventos. Sua avó costumava dizer que cada doce que fazia carregava um pouco de amor. Lembrou Dona Eulália, os olhos brilhando com a memória. As pessoas vinham aqui de cidades vizinhas só para comprar os doces da Marta. Ela tinha um dom especial. Quando voltei para casa naquela tarde, olhei para as receitas da minha avó com olhos diferentes. Não eram apenas instruções culinárias, eram um legado de resistência, de transformação, de uma mulher que havia encontrado sua força nos momentos mais difíceis. Naquela mesma semana, Marina voltou com uma proposta que fez meu coração bater mais forte. Helena, e se começássemos pequeno? Que tal fazer alguns doces e vender na feira aos sábados? A Feira Livre de Santo Antônio do Vale acontecia toda semana na Praça Central. Era o coração social da cidade, onde as pessoas se encontravam, trocavam novidades e faziam suas compras. A ideia de expor meu trabalho ali, em público, me apavorava e me empolgava ao mesmo tempo. Mas Marina, e se ninguém comprar? E se as pessoas rirem de mim? E se derem certo? Ela rebateu, com aquele sorriso confiante que já conhecia tão bem. Helena, você precisa confiar em si mesma. Eu provei seus doces quando éramos adolescentes. Eram extraordinários. Passamos a semana seguinte planejando. Marina, com sua experiência em negócios, me ajudou a calcular custos, definir preços e pensar na apresentação. Decidimos começar com 3 receitas da minha avó: os beijinhos de coco, o bolo de fubá com goiabada e o doce de leite cremoso. Na quinta-feira, comecei a preparar os primeiros doces na minha nova cozinha. O aroma de coco tostado e canela logo perfumou toda a casa, trazendo memórias tão vívidas que por um momento senti como se minha avó estivesse ali comigo, guiando minhas mãos. Cada movimento era uma oração silenciosa, cada doce moldado era um ato de fé. Quando terminei, olhei para as bandejas repletas de pequenas obras de arte comestíveis e senti algo que não experimentava há décadas. Orgulho genuíno do meu próprio trabalho. Marina chegou na sexta-feira para provar os resultados. Seu primeiro gosto de beijinho de coco foi seguido por um gemido de prazer que me fez rir pela primeira vez em semanas. Helena, isso está divino, melhor do que eu lembrava. Naquela noite, mal consegui dormir. Amanhã seria o teste final. Amanhã descobriria se meus sonhos eram apenas fantasias de uma mulher desesperada, ou se havia realmente algo especial naquelas receitas antigas, guardadas com tanto carinho. O sábado amanheceu com um céu azul imaculado, como se o próprio universo conspirasse a meu favor. Carreguei minha mesa dobrável, as bandejas cobertas com toalhas bordadas e um coração que batia tão forte que eu temia que todos pudessem ouvi-lo. Marina havia chegado cedo para me ajudar, trazendo uma energia contagiante que me mantinha de pé. Montamos nossa pequena barraca em um canto estratégico da praça, próximo à Igreja do Rosário, onde o movimento era intenso. Eu havia caprichado na apresentação. Toalhas brancas imaculadas, doces organizados em bandejas de vidro, emprestadas por Marina, e pequenos cartões feitos à mão com os nomes de cada doce e seus ingredientes. Quando retirei as toalhas que cobriam os doces, o aroma se espalhou pelo ar como um convite irresistível. Os beirinhos de coco brilhavam dourados sob o sol da manhã. O bolo de fubá exibia sua textura perfeita,
e o doce de leite tinha aquela cor caramelo que prometia derreter na boca. Os primeiros clientes foram curiosos, mais interessados em descobrir o que a Helena estava fazendo do que propriamente em comprar. Mas quando Dona Aparecida, uma das mulheres mais respeitadas da cidade, provou um beijinho e fechou os olhos em êxtase, tudo mudou. Meu Deus do céu, Helena, esse doce está igualzinho aos da sua avó Marta. A partir daquele momento, formou-se uma pequena multidão ao redor da nossa barraca. As pessoas vinham atraídas pelos comentários entusiasmados de quem já havia provado, e cada novo cliente se tornava um propagandista dos meus doces. Seu Benedito, o aposentado que costumava reclamar de tudo, comprou meio quilo de doce de leite e murmurou: fazia tempo que não provava algo assim. Me lembrou da minha mãe. Dona Rosa, que administrava o salão de beleza mais movimentado da cidade, levou uma bandeja inteira de beijinhos. Vou servir para as minhas clientes. Tenho certeza de que vão querer encomendar para suas festas. Em 3 horas, vendemos tudo. Absolutamente tudo. E não apenas vendemos menos. Criamos uma lista de encomendas para a semana seguinte, que me deixou tonta de surpresa e felicidade. Quando começamos a recolher as coisas, minhas mãos tremiam de emoção. Não era apenas o sucesso das vendas que me emocionava menos, era o reconhecimento, o respeito que vi nos olhos das pessoas, a sensação de ter criado algo que trouxe alegria aos outros. Helena, disse Marina, contando o dinheiro que havíamos arrecadado, você acabou de descobrir sua vocação. Naquela tarde, sentadas na varanda da minha casa, fizemos os cálculos. Não era uma fortuna, mas era suficiente para cobrir os ingredientes da próxima semana e ainda sobrar um pouco. Mais importante que o dinheiro, porém, era a sensação de realização que crescia no meu peito, como uma planta que finalmente encontrou solo fértil. Sabe, o que mais me impressiona? Comentei, observando as árvores balançarem na brisa suave da tarde. Não é só que as pessoas compraram, é que elas se lembraram de histórias, de pessoas queridas, de momentos especiais. Meus doces trouxeram memórias de volta. Marina assentiu com sabedoria. É isso que faz a diferença entre um produto e uma experiência. Você não está apenas vendendo doces, Helena. Está vendendo nostalgia, conforto, amor. Naquela noite, liguei para Lucas. Queria compartilhar minha alegria com ele. Mostrar que sua mãe era capaz de mais do que ele imaginava. Mãe, ouvi dizer que você estava vendendo doces na praça, disse ele, com um tom que não consegui decifrar completamente. Sim, e foi maravilhoso, Lucas. Vendemos tudo. Houve uma pausa do outro lado da linha. O pai disse que você está fazendo o papel de ridícula. As palavras bateram em mim como um tapa, mas descobri que não doíam como antes. Era como se eu tivesse desenvolvido uma armadura invisível, feita de autoconfiança. Lucas, respondi com calma, seu pai tem direito à sua opinião, mas eu tô feliz pela primeira vez em muito tempo. E isso é o que importa para mim agora. Outra pausa. Então, mais baixo. Mãe, você realmente está feliz? Estou, meu filho. Pela primeira vez em décadas, estou genuinamente feliz. Quando desliguei o telefone, percebi que havia acabado de dar mais um passo importante na minha jornada. Havia defendido minha felicidade, escolhido meu próprio caminho, apesar das críticas. E isso me dava uma força que eu não sabia que possuía. As semanas seguintes passaram como um turbilhão de atividade e descobertas. Cada feira de sábado trazia novos clientes e mais encomendas. Minha pequena cozinha havia se transformado em um laboratório de criatividade, onde eu experimentava variações das receitas da minha avó e inventava novos sabores. Foi durante uma dessas sessões experimentais que criei o que se tornaria minha especialidade, o abraço da vovó, um doce que combinava brigadeiro tradicional com castanha do Pará e um toque sutil de flor de sal. O nome veio naturalmente. Era exatamente a sensação que o doce proporcionava, um abraço quentinho e reconfortante. Marina havia se tornado não apenas minha mentora, mas minha parceira de sonhos. Suas visitas eram sempre carregadas de ideias e encorajamento. Foi ela quem sugeriu que eu expandisse além da feira livre. Helena, você precisa pensar maior.
E se abrirmos uma pequena loja? A ideia me deixou empolgada e apavorada ao mesmo tempo. Uma loja significava compromisso, responsabilidade, um investimento real no meu futuro. Mas também significava estabilidade, um espaço próprio onde pudesse expressar minha criatividade sem limitações. Começamos a procurar pontos comerciais na cidade. Santo Antônio do Vale não tinha muitas opções, mas encontramos um pequeno espaço na rua principal, próximo à Praça Central, que havia sido uma antiga loja de tecidos. O local tinha grandes janelas que permitiam a entrada de luz natural e um charme rústico que me conquistou imediatamente. O proprietário, seu Antônio, era um senhor gentil que conhecera minha avó. Quando soube dos meus planos, seus olhos brilharam com interesse genuíno. Sua avó era uma mulher extraordinária, Helena. Se você herdou 1/10 do talento dela, essa cidade vai ganhar algo muito especial. Negociamos um aluguel justo e condições de pagamento que cabiam no meu orçamento, ainda modesto. Mas havia um problema. Eu precisaria de uma reforma básica e alguns equipamentos essenciais. Minha pequena poupança não seria suficiente. Foi então que aconteceu algo que mudou tudo. Eu estava organizando alguns documentos antigos quando encontrei uma pasta que não lembrava de ter guardado. Dentro dela, havia papéis de um processo legal que meu pai havia movido anos antes contra a prefeitura por causa de uma desapropriação irregular. O processo havia sido ganho, mas os valores nunca foram reclamados porque papai faleceu logo depois. Com um coração disparado, levei os documentos para o advogado da família, Dr. Sampaio. Ele examinou tudo com cuidado e confirmou o que eu mal ousava esperar. Havia uma indenização considerável esperando para ser retirada, com juros e correção monetária, acumulados ao longo dos anos. Helena, isso é suficiente não apenas para abrir sua loja, mas para equipá-la adequadamente e ainda ter uma reserva para os primeiros meses de funcionamento. Naquela noite, sozinha em casa, chorei lágrimas de gratidão. Era como se meu pai, mesmo depois de tanto tempo, ainda estivesse cuidando de mim, providenciando os recursos que eu precisava para reconstruir minha vida. Mas nem tudo eram flores. Roberto havia descoberto sobre minha nova vida e não estava nada feliz com meu sucesso crescente. Ele começou a espalhar comentários maldosos pela cidade, insinuando que eu estava me fazendo de coitada e que logo essa fase passaria. O que ele não esperava era que sua campanha difamatória tivesse o efeito oposto. As pessoas que me conheciam há anos sabiam quem eu realmente era, e muitas se sentiram ofendidas por suas insinuações. Dona Eulália foi particularmente direta. Roberto sempre foi um homem pequeno e um corpo grande. Agora que a Helena está brilhando, ele não consegue aceitar. O apoio da comunidade me surpreendeu e me fortaleceu. Mulheres que mal conversavam comigo antes começaram a frequentar minha barraca na feira, não apenas para comprar doces, mas para conversar, trocar experiências, desabafar. Minha barraca havia se tornado um ponto de encontro para mulheres que, como eu, precisavam se sentir ouvidas e compreendidas. Foi assim que conheci Carmen, uma viúva de 45 anos que criava 2 filhos sozinha, trabalhando como costureira. Ela vinha sempre comprar alguns doces no sábado, mas percebi que seus olhos carregavam uma tristeza que eu reconhecia muito bem. Carmen, disse eu, um dia, você tem jeito para vendas? Estou pensando em precisar de ajuda na loja. Seus olhos se iluminaram como fogos de artifício. Sério, Helena, você me daria uma oportunidade? E assim, sem perceber, eu estava não apenas construindo meu próprio sonho, mas oferecendo oportunidades para outras mulheres reconstruírem suas vidas também. A reforma da loja estava quase concluída quando recebi uma ligação que mudaria completamente minha perspectiva sobre os últimos anos do meu casamento. Era Judite, uma antiga colega de trabalho de Roberto que sempre fora cordial comigo, mas nunca particularmente próxima. Helena, preciso te contar uma coisa. Não conseguiria viver em paz comigo mesma se não falasse. Encontramos-nos em um café discreto na cidade vizinha. Judite estava visivelmente nervosa, mexendo constantemente nas mãos e evitando meu olhar direto. Helena, Roberto,
Ele estava com a Simone há mais de 5 anos. Simone, a secretária 20 anos mais nova que havia sido contratada em seu escritório de contabilidade. Eu sempre desconfiei, mas Roberto havia sido tão convincente em suas negações, tão indignado com minhas paranoias, que acabei duvidando da minha própria intuição. Mas não é só isso, continuou Judite, respirando fundo. Ele está passando por sérios problemas financeiros. O escritório está praticamente falido. Ele perdeu vários clientes importantes por conta de alguns deslizes profissionais. Minha mente processava as informações lentamente. Deslizes profissionais, problemas financeiros. De repente, muitas coisas começaram a fazer sentido. As mudanças de humor constantes nos últimos meses, os telefonemas sussurrados, a pressa em me expulsar de casa. Tem mais, Helena. A Simone, ela descobriu sobre as dívidas dele na semana passada. E o deixou. Sentei-me em silêncio por um longo momento, digerindo todas essas revelações. Parte de mim esperava sentir satisfação, uma sensação de bem feito. Mas o que senti foi uma mistura complexa de alívio, tristeza, estranhamente, uma certa compaixão. Alívio porque confirmava que minha intuição estava certa o tempo todo. Tristeza pela vida que havíamos construído juntos e que se revelara uma ilusão. E compaixão porque, apesar de tudo, eu havia amado aquele homem por 25 anos. Por que está me contando isso agora, Judite? Ela finalmente me olhou nos olhos. Porque você merece saber a verdade. E por quê? Ela hesitou antes de continuar. Porque Roberto está espalhando mentiras sobre você pela cidade, dizendo que você o abandonou, que é uma mulher interesseira. Não consegui ficar calada vendo isso. Voltei para casa com a mente fervilhando. Aquela noite, sentada na varanda com uma xícara de chá, refleti sobre como nossa percepção da realidade pode ser manipulada quando estamos emocionalmente envolvidas. Quantas vezes eu havia duvidado de mim mesma? Quantas vezes havia aceito explicações que meu coração rejeitava? No dia seguinte, Marina notou imediatamente que algo havia mudado em mim. Helena, você parece diferente, mas leve. Contei a ela sobre a conversa com Judite. Marina ouviu tudo em silêncio, balançando a cabeça ocasionalmente. Sabe o que isso significa? Disse ela finalmente. Significa que você não apenas tomou a decisão certa ao reconstruir sua vida, significa que sua intuição sempre soube exatamente o que estava acontecendo. 2 dias depois, Lucas apareceu na minha casa sem avisar. Estava diferente, menos arrogante, mais vulnerável. Mãe, precisamos conversar. Preparei café e sentamos na cozinha, onde tantas revelações importantes haviam acontecido nas últimas semanas. Pai me procurou ontem. Começou ele, as palavras saindo com dificuldade. Ele pediu dinheiro emprestado e, quando eu perguntei sobre vocês dois, sobre a separação, ele me contou uma versão muito diferente da história. Lucas havia descoberto sobre Simone, sobre as dívidas, sobre as mentiras. Seu mundo havia desmoronado tanto quanto o meu, mas ele estava lidando com a realidade de descobrir que o homem que admirava não era quem pensava que fosse. Mãe, eu te devo um pedido de desculpas. Eu acreditei nas coisas que ele dizia sobre você. Pensei que você estava sendo dramática, exagerada. Segurei as mãos do meu filho e vi lágrimas nos seus olhos. Lucas, você não tinha como saber. Eu também passei anos duvidando de mim mesma. Como conseguiu recomeçar depois de tudo isso? Foi uma pergunta simples, que exigiu uma resposta complexa. Como explicar que às vezes a maior traição é um presente disfarçado? Como dizer que ser forçada a sair da zona de conforto havia me revelado uma força que eu desconhecia possuir? Lucas, descobri que somos mais resilientes do que imaginamos e que nunca é tarde para descobrir quem realmente somos. Naquela tarde, pela primeira vez em meses, senti que estava recuperando meu filho também. A loja foi inaugurada em uma terça-feira chuvosa de maio e eu estava tão nervosa que mal conseguia segurar a chave sem tremular. Havíamos nomeado o estabelecimento de doces da vovó
Marta, uma homenagem à mulher que havia plantado as sementes deste sonho décadas antes. O aroma que escapava pela porta aberta era uma mistura celestial de baunilha, canela e chocolate, que se espalhava pela rua como um convite irresistível. Marina havia sugerido que deixássemos a cozinha visível através de uma divisória de vidro, para que os clientes pudessem ver os doces sendo preparados. Transparência gera confiança, ela sempre dizia. Nos primeiros dias, o movimento foi modesto, mas constante. Os clientes da feira vieram conhecer o novo espaço e gradualmente começaram a trazer amigos e familiares. O ponto alto chegou na sexta-feira da primeira semana, quando uma van parou na frente da loja e desceram 5 mulheres bem vestidas, claramente de fora da cidade. Ouvimos falar dos seus doces até em Campinas, disse uma delas, sorrindo. Viemos especialmente para conhecer. Elas compraram praticamente tudo o que tínhamos pronto e encomendaram doces para um evento corporativo na cidade delas. Quando saíram, deixaram não apenas dinheiro no caixa, mas uma validação que me emocionou profundamente. Meu trabalho havia transcendido os limites da nossa pequena cidade. Carmen, que havia se tornado minha assistente oficial, observava tudo com os olhos brilhando de orgulho. Helena, você percebe o que está acontecendo aqui? Você não está apenas vendendo doces. Está criando algo especial, algo que as pessoas vão lembrar para sempre. A rotina na loja rapidamente se estabeleceu. Eu chegava às 6 da manhã para começar os preparativos. Carmen chegava às 8 para ajudar com as vendas e o atendimento. Às tardes, experimentávamos novas receitas, sempre mantendo a essência tradicional que nos diferenciava. Foi durante uma dessas sessões experimentais que criei o suspiro da saudade. Um doce que combinava merengue delicado com doce de leite e castanhas caramelizadas. O nome surgiu quando uma cliente provou e suspirou. Esse doce me faz sentir saudade de momentos que nem sei se vivi. As semanas se transformaram em meses e nossa clientela crescia constantemente. Começamos a atender encomendas para casamentos, aniversários e eventos corporativos. Cada festa que nossos doces abrilhantavam gerava novos clientes, criando um ciclo virtuoso de crescimento. Mas o verdadeiro momento de virada aconteceu quando Dona Mercedes, a mulher mais rica e influente da região, apareceu na loja com uma proposta inesperada. Helena, quero que você faça os doces para o casamento da minha neta. Será em São Paulo, 300 convidados, e o evento custará mais de R$500 mil. Meu coração quase parou. Era a oportunidade que poderia estabelecer definitivamente nossa reputação além das fronteiras de Santo Antônio do Vale. Mas tem uma condição, continuou Dona Mercedes. Você precisa ir para São Paulo supervisionar pessoalmente. Quero que monte uma mesa de doces que seja uma obra de arte. Naquela noite, liguei para Marina, que estava viajando a trabalho. Marina, preciso da sua ajuda. Recebi uma proposta que pode mudar tudo, mas também me apavora completamente. Helena, disse ela, com aquela confiança inabalável que sempre me tranquilizava. Você já provou que é capaz de muito mais do que imaginava. Aceite essa oportunidade. Eu vou ajudar você a se preparar. Passamos as 2 semanas seguintes planejando cada detalhe. Marina voltou antecipadamente de sua viagem para me ajudar a desenvolver uma apresentação visual que complementasse o sabor excepcional dos doces. Estudamos fotos de eventos similares, criamos protótipos de arranjos e eu pratiquei as receitas até ter certeza absoluta de que conseguiria reproduzi-las perfeitamente, mesmo sob pressão. O dia do casamento chegou como um turbilhão. Viajamos para São Paulo na véspera, carregando caixas e mais caixas de doces cuidadosamente acondicionados. O local do evento era um palacete restaurado no jardim, com jardins deslumbrantes e uma decoração que rivalizava com casamentos de novela. Montamos nossa mesa no salão principal, criando uma verdadeira instalação artística. Os beijinhos de coco pareciam pequenas joias douradas. Os suspiros da saudade flutuavam como nuvens açucaradas. E o bolo principal, uma criação de 3 andares, inspirada nas receitas da vovó Marta, menos se erguia majestoso no centro.
Quando os primeiros convidados experimentaram nossos doces, vi em seus rostos a mesma expressão de prazer e surpresa que havia aprendido a reconhecer na feira de Santo Antônio do Vale. Não importava se eram empresários milionários ou donas de casa do interior, o sabor autêntico tocava a todos da mesma forma. Quem fez estes doces? Ouvi alguém perguntar. Uma confeiteira de uma cidadezinha do interior, respondeu Dona Mercedes, com orgulho evidente na voz. Ela está revolucionando a região. Voltei para casa com mais encomendas do que conseguia processar e uma confiança que finalmente se equiparava aos meus sonhos. O sucesso do casamento em São Paulo trouxe consequências que eu não havia antecipado. Encomendas chegavam de cidades cada vez mais distantes. Nosso telefone não parava de tocar. E a pequena loja já não conseguia atender toda a demanda. Mas foi justamente nesse momento de auge que Roberto decidiu reaparecer na minha vida. Era uma segunda-feira cinzenta, quando ele surgiu na porta da loja, sem avisar. Estava visivelmente abatido, o cabelo despenteado, a barba por fazer, as roupas amarrotadas. Não era o homem orgulhoso e arrogante que me havia expulsado de casa meses antes. Helena, precisamos conversar. Carmen, que estava organizando a vitrine, me lançou um olhar preocupado. Fiz um sinal para que ela continuasse seu trabalho e conduzi Roberto para a pequena sala, nos fundos da loja. Que você quer, Roberto? Ele se sentou pesadamente na cadeira, evitando meu olhar. Helena, eu errei. Errei muito. As palavras saíram fragmentadas, carregadas de uma humildade que eu nunca havia visto nele. Ele contou sobre Simone, sobre as dívidas que havia escondido, sobre os clientes que havia perdido por negligência profissional. Contou sobre como sua vida havia desmoronado completamente depois que eu saí. Ela me deixou assim que descobriu sobre os problemas financeiros. Murmurou, referindo-se a Simone. Disse que não queria se envolver com um homem sem futuro. Parte de mim queria sentir satisfação com sua confissão. Durante meses, ele havia espalhado mentiras sobre mim pela cidade, tentado diminuir meu sucesso, questionado minha capacidade. Agora estava ali, destruído, admitindo seus erros. Mas a sensação que crescia no meu peito não era triunfo. Era uma mistura complexa de pena e libertação final. Roberto, por que está me contando isso? Ele finalmente me olhou nos olhos e vi lágrimas que ele tentava conter. Porque quero voltar para casa, Helena. Quero que voltemos a ser uma família. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de 25 anos de história compartilhada. Memórias boas e ruins se misturavam na minha mente como peças de um quebra-cabecas que finalmente formavam uma imagem clara. Roberto, disse eu, com uma calma que me surpreendeu. Você quer voltar para a mulher que você humilhou e abandonou? Ou quer voltar para o sucesso que eu construí sozinha? A pergunta pegou-o desprevenido. Ele abriu e fechou a boca várias vezes antes de conseguir responder. Helena, eu sempre te amei. Não, Roberto. Você me possuía e há uma diferença enorme entre amar e possuir. Levantei-me da cadeira, sentindo uma força interior que me permitia ver a situação com clareza absoluta. Você teve 25 anos para me amar de verdade, para me valorizar, me apoiar, me respeitar. Em vez disso, me diminuiu a cada oportunidade, ridicularizou meus sonhos, me fez duvidar de mim mesma. Mas, Helena, as pessoas mudam. Eu posso mudar. Talvez possa, respondi, caminhando até a janela que dava para a rua movimentada. Mas eu também mudei, e a mulher que eu me tornei não caberia mais no espaço que você me reservava na sua vida. Roberto saiu da loja naquele dia carregando mais do que uma recusa, carregando a compreensão de que havia perdido não apenas uma esposa, mas uma mulher extraordinária que ele nunca soube valorizar. Naquela noite, sozinha em casa, refleti sobre o encontro. Por meses, havia imaginado esse momento, fantasiado diferentes versões da conversa que tivemos. Mas a realidade foi surpreendentemente libertadora. Não senti raiva, não senti vitória, menos senti paz. Marina chegou na manhã seguinte com café e pães frescos, como fazia sempre que intuía que eu precisava de apoio. Soube que Roberto apareceu ontem, disse ela.
sem rodeios. Como você soube? Carmen me ligou, preocupada. Como você está? Pensei na pergunta por um momento. Livre, respondi finalmente. Pela primeira vez em décadas, me sinto completamente livre. Foi nessa conversa que Marina me fez uma proposta que mudaria novamente o rumo da minha vida. Helena, que você diria se eu te contasse que uma rede nacional de confeitarias está interessada em fazer uma parceria com você? Meu coração disparou. Como assim? Como assim? Um amigo meu que trabalha no setor alimentício ficou sabendo do seu sucesso através daquele casamento em São Paulo. A empresa dele está procurando fornecedores regionais com produtos únicos e autênticos. Eles querem conversar com você sobre a possibilidade de levar seus doces para lojas em todo o país. A ideia era ao mesmo tempo empolgante e assustadora. Significaria expandir além de tudo que eu havia imaginado, mas também significaria responsabilidades e desafios que me deixavam tonta só de pensar. Não precisa decidir agora, continuou Marina, mas acho que deveria pelo menos conversar com eles, ver que portas essa parceria poderia abrir. Naquela semana, enquanto atendia clientes e preparava encomendas, minha mente fervilhava com possibilidades. A pequena semente plantada na cozinha da minha avó, décadas atrás, havia se transformado em uma árvore frondosa e agora, aparentemente, estava pronta para dar frutos em território nacional. A reunião com os representantes da rede nacional estava marcada para uma quinta-feira em São Paulo. Viajei com Marina, carregando uma apresentação que havíamos preparado cuidadosamente e uma seleção dos nossos melhores doces para degustação. O escritório ficava em um prédio moderno na Vila Olímpia, um mundo completamente diferente da minha pequena cidade do interior. Enquanto esperávamos na elegante sala de reuniões, senti-me como uma peixe fora d'água, questionando se realmente pertence àquele ambiente. O diretor comercial, Sr. Alberto, era um homem de 50 e poucos anos, cabelos grisalhos e um sorriso acolhedor que me tranquilizou imediatamente. Ao seu lado estava Fernanda, gerente de novos produtos, uma mulher jovem e energética que demonstrou conhecer bem nosso trabalho. Senhora Helena, começou Alberto, ficamos muito impressionados com os comentários sobre seus produtos. Fernanda, aqui presente, esteve no casamento onde seus doces foram servidos e não parava de falar sobre eles. Fernanda confirmou com entusiasmo. Nunca provei nada igual. Seus doces têm algo que a indústria perdeu. Alma, autenticidade, história. Durante 2 horas, apresentamos nossa filosofia, mostramos nossas receitas exclusivas, contamos a história por trás de cada criação. Eles provaram cada doce com atenção, fazendo anotações e trocando olhares aprovadores. A proposta que fizeram superou minhas expectativas mais otimistas. Queriam estabelecer uma parceria onde eu forneceria receitas exclusivas e supervisionaria a produção de uma linha especial chamada Tradições da Vovó. Os produtos seriam vendidos em 50 lojas espalhadas pelo estado de São Paulo, com possibilidade de expansão para outros estados. O valor oferecido me deixou tonta. Era mais dinheiro do que eu havia sonhado ganhar em toda a minha vida. Mas havia um porém. Eu teria que me mudar para São Paulo pelo menos 3 vezes por mês para supervisionar a produção e garantir a qualidade. Precisamos manter o padrão de excelência que encontramos em Santo Antônio do Vale, explicou Alberto. E só conseguiremos isso com sua supervisão direta. Voltei para casa com a cabeça fervilhando. Era a oportunidade da minha vida. A chance de levar as receitas da minha avó para milhares de pessoas em todo o país. Mas também significava deixar para trás a tranquilidade da minha pequena cidade, a proximidade com os clientes que haviam se tornado amigos, a simplicidade que eu havia aprendido a valorizar. Naquela noite, liguei para Lucas para conversar sobre a proposta. Seu entusiasmo foi imediato e contagioso. Mãe, você não pode deixar essa oportunidade passar. É incrível o que você conseguiu em tão pouco tempo. Mas, Lucas, isso significaria mudanças enormes na minha vida. Eu teria que viajar constantemente, lidar com pressões que não conheço. Mãe, ele disse, com uma maturidade que me surpreendeu, você já provou que consegue se adaptar a qualquer situação. E pense em quantas pessoas vão poder conhecer os doces
da bisavó Marta. 2 semanas se passaram antes que eu tomasse uma decisão. Durante esse período, observei cada detalhe da minha rotina na loja, cada interação com os clientes, cada momento de satisfação ao ver alguém sorrindo depois de provar meus doces. Foi Carmen quem me ajudou a encontrar a resposta. Helena, disse ela, enquanto organizávamos a vitrine na manhã de segunda-feira, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Carmen, quando você decidiu abrir esta loja, o que te motivou mais? O medo de ficar para trás ou a vontade de ir adiante? A pergunta me pegou de surpresa, pela sua profundidade. Pensei por um longo momento antes de responder. A vontade de ir adiante responde finalmente. Sempre foi isso. Então, a resposta para sua dúvida tá aí. Ela sorriu. Você nunca foi uma pessoa que escolhe o caminho do medo. Naquela tarde, liguei para Alberto e aceitei a proposta. Mas nego 2 termos, manteria minha loja em Santo Antônio do Vale como minha base, e Carmen seria promovida a gerente-geral, comandando as operações locais na minha ausência. A transformação começou imediatamente. Uma equipe de arquitetos veio à cidade para projetar uma cozinha industrial que atendesse aos padrões da rede nacional. Contratamos mais 3 funcionárias para dar conta da demanda crescente, e eu comecei a viajar regularmente para São Paulo, supervisionando a adaptação das minhas receitas para a produção em larga escala. O primeiro lote dos doces tradições da vovó chegou às lojas em uma quarta-feira de agosto. Naquele dia, sentei-me na varanda da minha casa, observando o movimento na rua principal de Santo Antônio do Vale e permiti-me um momento de puro orgulho. Em menos de um ano, havia passado de uma mulher humilhada e descartada para uma empresária respeitada, cujos produtos estavam sendo vendidos em dezenas de cidades. Mas mais importante que o sucesso comercial era a certeza de que havia encontrado meu verdadeiro propósito: levar alegria e conforto às pessoas, através de algo que criava com minhas próprias mãos. 6 meses após o lançamento da linha Tradições da Vovó, eu estava no auge do meu sucesso profissional quando recebo uma ligação que mudaria novamente minha perspectiva sobre perdão e segundas chances. Era uma tarde de quinta-feira e eu acabava de retornar de São Paulo depois de uma semana intensa supervisionando o lançamento em novas lojas. Estava exausta, mas feliz com os resultados menos. Nossas vendas haviam superado todas as projeções iniciais. O telefone tocou enquanto eu organizava as encomendas locais que haviam se acumulado durante minha ausência. Helena, aqui é o Dr. Pereira, do Hospital São Vicente. Meu coração disparou imediatamente. Dr. Pereira era o médico da família há décadas. Doutor, aconteceu alguma coisa? Helena, Roberto deu entrada aqui hoje de manhã. Teve infarto. Ele está estável agora, mas ele pediu para chamá-la. O mundo pareceu girar mais devagar, apesar de tudo que havia acontecido entre nós. Roberto ainda era o pai do meu filho, o homem com quem havia compartilhado 25 anos da minha vida. A notícia me atingiu como um soco no estômago. Ele tá bem? Vai ficar bem? O infarto foi moderado, mas ele vai precisar de cuidados. Helena, ele não tem mais ninguém. A família dele está espalhada pelo país e, bem, você sabe como ficaram as amizades depois de todos os problemas. Cancelei todos os compromissos do dia e fui direto para o hospital. Roberto estava pálido na cama da unidade de terapia intensiva, com fios e aparelhos conectados ao seu corpo. Quando me viu, seus olhos se encheram de lágrimas. Helena, você veio. Claro que vim. Roberto, somos pais do Lucas. Sentei-me na cadeira, ao lado da cama, observando aquele homem que havia sido o centro da minha vida por tanto tempo. Parecia tão frágil, tão diferente do Roberto autoritário e arrogante que eu conhecera. Helena, eu preciso te pedir perdão, de verdade. Não porque estou aqui nesta cama, mas porque finalmente entendi o mal que te fiz. Suas palavras saíam com dificuldade, entrecortadas pela emoção e pela fraqueza física. Estes meses sozinho me fizeram perceber quem eu realmente era, e não gostei nada do que vi. Você sempre foi extraordinária, Helena. Sempre. E eu estava tão ocupado tentando te diminuir, para me sentir maior,
que nunca percebi, o tesouro que tinha ao meu lado. Segurei sua mão, sentindo uma mistura complexa de emoções. Não era mais a mulher ferida e confusa que havia sido expulsa de casa quase 2 anos antes. Agora eu conseguia olhar para nossa história com uma perspectiva mais madura, mais generosa. Roberto, o que importa agora é você se recuperar, Helena. Ele continuou, apertando fracamente minha mão. Eu vi nos jornais sobre seu sucesso. Li sobre a parceria nacional, sobre como você se tornou uma empresária respeitada. Senti tanto orgulho e tanta vergonha. Vergonha por quê? Porque eu poderia ter sido seu maior apoiador em vez de seu maior obstáculo. Porque desperdicei anos tentando apagar sua luz em vez de ajudá-la a brilhar. Passamos 2 horas conversando naquela tarde. Roberto me contou sobre os meses de solidão, sobre como havia tentado reconstruir o escritório e fracassado, sobre como havia perdido quase todos os amigos por causa de seu comportamento. Mas mais importante, ele me contou sobre como havia começado a fazer terapia, tentando entender e mudar os padrões de comportamento que haviam destruído nossa família. Não estou pedindo para voltarmos a ser um casal, disse ele, com uma lucidez que me surpreendeu. Sei que esse tempo passou, mas gostaria de ter a chance de ser seu amigo, de apoiar seus sonhos em vez de destruí-los. Quando saí do hospital naquela noite, minha mente estava turbulenta. Lucas havia chegado de outra cidade assim que soube da internação do pai, e jantamos juntos na minha casa, conversando sobre a situação. Mãe, como você está se sentindo com tudo isso? Confusa, admiti. Parte de mim quer continuar guardando mágoa pelo que ele me fez. Mas outra parte vê um homem quebrado, tentando se consertar. E se ele estiver realmente mudado? Era uma pergunta que eu não sabia como responder. Roberto ficou 2 semanas no hospital, e eu o visitei todos os dias. Gradualmente, começamos a conversar como não fazíamos há anos, sobre Lucas, sobre a cidade, sobre as mudanças que ambos havíamos vivido. Quando ele recebeu alta, não tinha para onde ir. O apartamento que alugara após nossa separação havia sido devolvido por falta de pagamento, e seu orgulho o impedia de pedir ajuda aos poucos amigos que ainda tinha. Foi Marina quem sugeriu a solução que nunca havia me ocorrido. Helena, e se você oferecesse um emprego para ele na sua empresa? A ideia me pareceu absurda de primeira. Marina, você tá louca? Como vou trabalhar com Roberto depois de tudo? Pense bem. Ela continuou, com aquela lógica implacável que sempre me fazia refletir. Ele é contador, você está expandindo rapidamente e precisa de alguém para organizar a parte financeira. Ele conhece a cidade, conhece você e está passando por uma experiência que pode ter mudado sua perspectiva. Mas, Marina, e se não dá certo? E se ele tentar assumir o controle como sempre fez? Então você o demite. Simples assim. Mas, Helena, você construiu algo forte demais para ser abalado. E às vezes, dar uma segunda chance é mais sobre nossa própria cura do que sobre a pessoa que estamos perdoando. A conversa com Marina me fez pensar durante dias. Seria possível que Roberto realmente tivesse mudado? Seria possível que encontrássemos uma forma de conviver profissionalmente, construindo algo positivo sobre os destroços do nosso casamento? A decisão de oferecer trabalho para Roberto foi uma das mais difíceis da minha vida. Não pela questão prática, menos eu realmente precisava de alguém para organizar a parte financeira da empresa, mas pela carga emocional que a decisão carregava. Encontrei-o em sua pequena kitnet alugada, um ambiente que contrastava drasticamente com a casa confortável onde havíamos vivido por décadas. Ele estava mais magro, mais humilde, claramente ainda se recuperando tanto fisicamente quanto emocionalmente. Roberto, tenho uma proposta para você. Expliquei a situação da empresa, o crescimento rápido, a necessidade de organização financeira. Suas expressões mudaram várias vezes durante minha explanação. Surpresa, esperança, insegurança, gratidão. Helena, você
Você realmente confiaria em mim depois de tudo? Não sei se confio. Respondi com honestidade, mas estou disposta a tentar. Com condições claras, estabelecemos regras rígidas. Ele seria um funcionário como qualquer outro, sem privilégios ou tratamento especial. Reportaria diretamente a mim, seguiria os horários e procedimentos da empresa, e qualquer resquício do comportamento controlador do passado resultaria em demissão imediata. E Roberto, acrescentei, olhando-o nos olhos, isso não é caridade, é uma oportunidade profissional. Você vai ganhar pelo seu trabalho e eu espero dedicação total. Ele começou na segunda-feira seguinte, chegando pontualmente às 8 da manhã, com uma pasta de documentos e uma expressão de determinação que fazia tempo que eu não via nele. Carmen me olhou com uma sobrancelha erguida, quando apresentei nosso novo contador, mas respeitou minha decisão sem questionamentos. As primeiras semanas foram tensas. Eu observava cada movimento dele, pronta para intervir ao menor sinal de que tentaria assumir controle ou questionar minhas decisões. Ele, por sua vez, parecia caminhar sobre ovos, extremamente cuidadoso para não ultrapassar os limites estabelecidos. Mas, gradualmente, uma dinâmica de trabalho funcional começou a se estabelecer. Roberto realmente havia se transformado em um funcionário dedicado e competente. Organizou nossa contabilidade de forma impecável, identificou áreas onde estávamos perdendo dinheiro e sugeriu melhorias operacionais sempre de forma respeitosa e não impositiva. A verdadeira prova da sua mudança veio quando um grande cliente de São Paulo tentou renegociar nosso contrato para valores muito abaixo do justo. No passado, Roberto teria assumido a negociação imediatamente, deixando-me de lado. Desta vez, ele preparou todos os números e análises, mas veio me consultar antes de tomar qualquer decisão. Helena, eles estão tentando nos pressionar, mas nossos custos não permitem aceitar esses valores. Preparei 3 cenários diferentes para a negociação, mas a decisão final é sua. Era a primeira vez na vida que Roberto verdadeiramente me tratava como a líder que eu havia me tornado. 3 meses depois de Roberto começar a trabalhar conosco, recebemos uma visita que nenhum de nós esperava. Simone apareceu na loja numa tarde de terça-feira, visivelmente desconfortável, mas determinada. Ela estava diferente da mulher jovem e confiante que eu lembrava. Parecia mais madura, mais séria, carregando o peso de suas próprias decisões. Helena, posso conversar com você? Levei-a para a sala de reuniões, curiosa sobre o que ela teria a dizer. Eu vim pedir desculpas, começou ela, as palavras saindo com dificuldade. Eu sei que destruí sua família, e sei que mereço seu ódio. Observei em silêncio, tentando processar meus sentimentos. Estranhamente, não sentia raiva. Não sentia nada além de uma curiosidade distante sobre o que havia motivado a aparecer ali. Por que está fazendo isso, Simone? Porque preciso, porque estes meses me fizeram perceber o mal que causei. Roberto me contou como vocês estão trabalhando juntos agora. Como você foi generosa em dar uma segunda chance para ele. Isso me fez perceber o tipo de pessoa que você é. Ela contou sobre sua própria jornada nesses meses, menos como havia sido deixada pelo novo namorado quando ele descobriu sobre seu passado com Roberto. Como havia perdido empregos por conta da reputação que adquirira na cidade, como estava tentando reconstruir sua vida em outro lugar. Não estou pedindo perdão, porque espero que você me perdoe. Continuou ela. Estou pedindo porque precisava olhar nos seus olhos e assumir a responsabilidade pelo que fiz. Quando ela saiu, senti uma sensação estranha de completude, como se a última peça de um quebra-cabeças complexo tivesse finalmente encontrado seu lugar. Naquela noite, conversando com Marina sobre a visita de Simone, percebi o quanto havia mudado. Você a perdoou? Perguntou Marina. Não sei se perdoei. Responde honestamente, mas também não sinto mais raiva. É como se aquela história pertencesse a uma pessoa diferente. Helena, você percebe o que aconteceu? Você não apenas reconstruiu sua vida, você transformou a vida de todos ao seu redor. Roberto, Carmen, suas funcionárias, até mesmo Simone. Todos foram tocados pela sua força.
Era verdade. A pequena confeitaria havia se tornado muito mais que um negócio. Havia se tornado um centro de transformação e esperança para toda a comunidade. Lucas, que agora visitava a loja regularmente, observou a mudança no relacionamento entre seus pais com admiração e alívio. Mãe, vocês estão trabalhando juntos melhor do que trabalhavam como casados. Ele tinha razão, sem a pressão dos papéis tradicionais de marido e esposa. Roberto e eu havíamos encontrado uma forma de colaborar que era simultaneamente profissional e respeitosa. Ele havia encontrado sua função sem tentar dominar, e eu havia encontrado minha liderança sem precisar diminuir ninguém. O verdadeiro teste da nossa nova dinâmica chegou quando recebemos uma proposta que poderia mudar completamente o rumo da empresa. A rede nacional não apenas queria renovar nosso contrato, mas propôs uma expansão para todo o território brasileiro e a abertura de uma fábrica própria. Era uma oportunidade gigantesca, mas também representava riscos proporcionais. Precisaríamos de um investimento substancial, aumentar nossa equipe significativamente e assumir compromissos que poderiam comprometer nossa flexibilidade atual. A reunião para discutir a proposta aconteceu numa sexta-feira, na nossa sala de reuniões ampliada. Estavam presentes Marina, Carmen, Roberto, Lucas, que havia se formado em administração e começado a ajudar nos fins de semana. E eu, Roberto, havia preparado uma análise financeira detalhada, com projeções de custos, receitas e risco. Carmen trouxe sua perspectiva operacional sobre como a expansão afetaria nosso atendimento local. Marina contribuiu com sua visão estratégica de mercado. Lucas ofereceu a perspectiva da nova geração sobre tendências de consumo, mas a decisão final era minha. O que vocês acham? Perguntei, depois de ouvir todas as apresentações. Do ponto de vista financeiro, disse Roberto, é uma oportunidade única. Os números são sólidos e o mercado está favorável. Mas, Helena, você precisa decidir se quer crescer nessa velocidade. Carmen se manifestou com sua sabedoria prática. Helena, pensando na nossa equipe local, conseguimos manter a qualidade mesmo crescendo tanto? Não quero que a gente perca a essência que nos trouxe até aqui. Marina sentiu. É exatamente essa questão. Crescimento pelo crescimento pode destruir o que vocês construíram de especial. Lucas, com o entusiasmo da juventude, defendia a expansão. Mãe, pense em quantas pessoas vão poder conhecer os doces da bisavó Marta. É uma chance de levar nossa história para o Brasil inteiro. Passamos horas discutindo cada aspecto da proposta. Roberto, demonstrando uma mudança que ainda me surpreendia. Fez questão de destacar não apenas as oportunidades, mas também os riscos envolvidos. Helena, se aceitarmos, você vai precisar se mudar para São Paulo permanentemente, pelo menos durante os primeiros 2 anos. E isso vai mudar completamente nossa dinâmica aqui. Era verdade. A proposta exigiria minha presença constante na supervisão da nova fábrica, no treinamento de equipes, no controle de qualidade. Eu teria que deixar Santo Antônio do Vale, a cidadezinha que havia me acolhido na minha transformação. Pedi um fim de semana para pensar. No sábado, caminhei pelas ruas familiares da cidade, observando cada detalhe como se fosse a primeira vez. Parei na praça, onde tudo havia começado, com minha primeira feira. Sentei-me no banco, onde Dona Eulália havia me dado as primeiras palavras de encorajamento. A praça estava movimentada, famílias aproveitando o final de semana, crianças brincando, casais de namorados caminhando de mãos dadas. Era uma cena de simplicidade e contentamento que me tocou profundamente. Visitei minha loja, agora comandada eficientemente por Carmen, mesmo nos fins de semana. O aroma familiar de canela e baunilha me envolveu como um abraço, trazendo memórias de cada etapa da minha jornada. Cada canto daquele espaço contava uma história de superação, de crescimento, de realização pessoal. No domingo, liguei para a Dona Eulália, que aos 81 anos ainda mantinha sua lucidez e sabedoria impressionantes. Menina, disse ela, depois de ouvir meu dilema, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você começou a fazer doces, qual era seu objetivo? Reconstruir minha vida, respondi sem hesitar.
E você conseguiu? Sim, consegui. Então agora a pergunta é: você quer construir um império ou quer ser feliz? A pergunta da Dona Eulália ecoou na minha mente durante toda a noite. Na segunda-feira, cheguei à loja com minha decisão tomada. Reuni toda a equipe novamente e comuniquei minha escolha. Vou recusar a proposta de expansão nacional. O silêncio que se seguiu foi carregado de surpresa. Roberto foi o primeiro a falar. Helena, tem certeza? É muito dinheiro envolvido. Tenho certeza. Descobri que o sucesso não se mede apenas pelo tamanho do negócio, mas pela qualidade da vida que conseguimos construir. E minha vida está aqui, com vocês, nesta cidade, mantendo a essência do que construímos juntos. Marina sorriu com compreensão. E qual é o plano então? Vamos crescer, mas de forma orgânica. Vamos abrir mais uma loja aqui na região. Treinar mais pessoas, criar empregos locais. Vamos manter nossa parceria atual com a rede, mas não vamos perder nossa alma no processo. Carmen suspirou com alívio. Helena, acho que você tomou a decisão certa. O que temos aqui é especial demais para arriscar. Lucas, embora inicialmente decepcionado, acabou concordando. Mãe, se você está feliz assim, eu apoio. E quem sabe no futuro, quando estivermos mais preparados, quem sabe... Concordei, sorrindo. Roberto me observou com uma expressão que demorei para decifrar. Depois da reunião, ele pediu para conversar comigo em particular. Helena, posso dizer uma coisa? Claro. Hoje, vendo você tomar essa decisão, percebi completamente a mulher extraordinária que você sempre foi e que eu nunca soube reconhecer. Você não escolheu o dinheiro, escolheu a felicidade. Escolheu manter seus valores, mesmo quando isso significava abrir mão de uma fortuna. Suas palavras me tocaram mais do que eu esperava. Roberto, todos nós estamos aprendendo a fazer escolhas melhores. Helena, ele continuou, com uma vulnerabilidade que eu raramente havia visto nele, obrigado por me dar a chance de ser parte disso, de aprender contigo como se constrói algo verdadeiramente valioso. Naquela semana, comunicamos nossa decisão para a rede nacional. Eles ficaram desapontados, mas respeitaram nossa escolha e mantiveram o contrato atual. Alguns colegas empresários de outras cidades me ligaram, questionando se eu havia enlouquecido ao recusar uma proposta tão lucrativa. Mas eu sabia, com uma certeza que nasceu no fundo do meu coração, que havia tomado a decisão certa. O sucesso verdadeiro não estava no tamanho da empresa que eu poderia construir, mas na vida que eu havia conseguido reconstruir e na felicidade que essa vida me proporcionava todos os dias. Um ano após recusar a expansão nacional, eu estava sentada na varanda da minha casa, numa tarde dourada de outono, observando o movimento tranquilo da rua, quando Lucas chegou com uma notícia que me encheu de orgulho. Mãe, recebi uma proposta de trabalho em São Paulo, uma empresa grande, salário excelente. Meu coração se contraiu ligeiramente. Lucas era minha maior alegria, e a ideia de viê-lo partir me entristecia, mas sabia que era parte natural da vida, e que um filho precisa voar com suas próprias asas. É uma ótima oportunidade. Lucas, você deve aceitar. Na verdade, mãe, ele sorriu. Eu queria conversar com você sobre outra possibilidade. Ele se sentou na cadeira ao meu lado, com aquela expressão séria que adotava quando tinha algo importante a dizer. E se eu ficasse aqui e assumisse a expansão regional da nossa empresa, podemos crescer de forma controlada, abrindo lojas nas cidades vizinhas, mantendo a qualidade e os valores que você estabeleceu. A proposta me surpreendeu e me emocionou ao mesmo tempo. Lucas havia crescido vendo minha transformação, aprendido sobre determinação e valores através do meu exemplo, e agora queria aplicar seus conhecimentos para dar continuidade ao que havíamos construído. Você tem certeza, Lucas? São Paulo oferece muito mais oportunidades. Mãe, aprendi contigo que oportunidade não é sobre o tamanho da cidade onde você está, mas sobre o tamanho dos seus sonhos e a sua disposição para realizá-los. Quero construir algo duradouro, algo que tenha significado. Passamos aquela tarde planejando juntos. Lucas havia preparado um projeto detalhado para a expansão regional,
incluindo análise de mercado, planos de investimento e cronograma de implementação. Sua abordagem combinava o entusiasmo da juventude com a sabedoria que havia absorvido observando nossa jornada. A primeira loja seria em São João da Boa Vista, explicou ele, mostrando mapas e gráficos. A cidade tem o perfil ideal para nossos produtos e fica perto o suficiente para mantermos supervisão direta. Roberto, que havia se tornado um colaborador valioso e respeitado, apoiou totalmente a ideia. Lucas tem razão, Helena. É uma forma inteligente de crescer sem perder nossa essência. Marina, sempre a conselheira sábia, fez a observação mais importante. Helena, você percebe o que está acontecendo? Você não apenas reconstruiu sua própria vida, menos criou um legado que está sendo passado para a próxima geração. A inauguração da segunda loja dos doces da vovó Marta aconteceu 6 meses depois, numa manhã ensolarada de primavera. São João da Boa Vista nos recebeu com entusiasmo e a fila de clientes curiosos se estendia pela quadra. Lucas havia caprichado em cada detalhe, replicando o aroma acolhedor e a atmosfera familiar que tornavam nossa loja original tão especial. Carmen havia treinado pessoalmente a nova equipe, garantindo que os padrões de qualidade fossem mantidos. Enquanto observava meu filho, atendendo clientes com o mesmo carinho e atenção que eu havia aprendido a valorizar, senti uma emoção que era difícil de descrever. Era orgulho, gratidão e uma sensação profunda de completude. Roberto aproximou-se de mim durante a inauguração. Helena, posso dizer uma coisa? Sempre pode, Roberto. Obrigado por me permitir fazer parte disso. Obrigado por me mostrar que é possível recomeçar, que é possível ser uma pessoa melhor. Olhei para ele, o homem que havia sido meu marido por 25 anos, depois meu maior obstáculo e agora era um colaborador respeitado e, estranhamente, um amigo. Nossa jornada havia sido complexa e dolorosa, mas havia resultado em algo que nenhum de nós havia imaginado possível. Um relacionamento baseado em respeito mútuo e propósito compartilhado. Roberto, todos merecemos uma segunda chance. O importante é saber aproveitá-la. Naquela noite, de volta a Santo Antônio do Vale, sentei-me na cozinha da minha casa com uma xícara de chá e as receitas originais da minha avó espalhadas sobre a mesa. Cada página amarelada me contava uma história diferente, agora não apenas de tradições culinárias, mas de mulheres fortes que enfrentaram adversidades e encontraram formas de transformar dificuldades em oportunidades. Peguei uma caneta e comecei a escrever no verso de uma das receitas, para as futuras gerações da família Santos. Estas receitas carregam mais que ingredientes e instruções. Carregam amor, resistência e a prova de que nunca é tarde para recomeçar. Cada doce feito com estas receitas é um ato de fé, uma celebração da vida e uma lembrança de que podemos criar doçura mesmo nos momentos mais amargos. Com amor, Helena Santos, aos 54 anos, depois de descobrir que a vida verdadeira só começou quando tive coragem de viver meus próprios sonhos. 2 anos haviam se passado, desde que eu havia sentado naquela varanda escrevendo nas receitas da minha avó. Agora, numa manhã de domingo especial, toda a família estava reunida para celebrar uma data que havia se tornado um marco pessoal. O 3º aniversário da minha nova vida. A mesa da cozinha estava repleta dos doces que haviam se tornado nossa marca registrada. Lucas trouxera sua namorada, Ana, uma jovem advogada que ele havia conhecido durante uma viagem de negócios. Roberto estava presente também, não mais como ex-marido ou funcionário, mas como parte da família estendida que havíamos criado. Marina havia chegado cedo, como sempre, trazendo flores do seu jardim e aquele sorriso que iluminava qualquer ambiente. Carmen estava ali com seus 2 filhos, que haviam crescido, vendo a transformação de suas mães através do nosso trabalho conjunto. Dona Eulália, agora com 83 anos, mas ainda lúcida e perspicaz, ocupava o lugar de honra à mesa. Ela havia se tornado uma espécie de matriarca não oficial do nosso grupo, sempre pronta com conselhos sábios e observações precisas sobre a vida. Helena, disse ela, enquanto saboreava um beijinho de coco,
Você se lembra do que eu te disse naquele primeiro dia na praça? Que eu tinha que decidir se ia viver minha vida ou a vida que os outros esperavam que eu vivesse. E qual você escolheu? Olhei ao redor da mesa, observando as faces queridas que me cercavam. Lucas ria de uma piada de Roberto. Ana conversava animadamente com Marina sobre seus planos de carreira. Carmen ajudava seus filhos a escolher doces. E toda aquela cena irradiava uma felicidade genuína que eu havia ajudado a criar. Escolhi viver minha própria vida, respondi, e descobri que ela era muito mais doce do que eu imaginava. Depois do almoço, caminhamos juntos até a loja original. Era domingo, então estava fechada, mas eu queria mostrar para Ana onde tudo havia começado. Enquanto os outros conversavam na frente, Roberto me puxou para o lado. Helena, posso fazer uma confissão? Claro, Roberto. Durante todos esses anos de casamento, eu vivia com medo de que você descobrisse o quanto era extraordinária, porque se descobrisse, talvez percebesse que merecia muito mais do que eu podia oferecer. Suas palavras me tocaram profundamente. Roberto, o problema nunca foi você não ser suficiente. O problema foi você tentar me convencer de que eu não era suficiente. Eu sei disso agora. E Helena, obrigado por me mostrar que existe uma forma melhor de viver. Naquela tarde, enquanto todos relaxavam na varanda da minha casa, Ana me fez uma pergunta que me fez refletir sobre toda a minha jornada. Helena, se você pudesse voltar no tempo e evitar toda a dor da separação, você faria? A pergunta me pegou de surpresa. Pensei por um longo momento antes de responder. Ana, a dor foi terrível, mas foi através dela que descobri minha força. Foi através da humilhação que encontrei minha dignidade. Foi através da perda que descobri quem eu realmente era. Então, não, eu não mudaria nada. Cada lágrima, cada noite insone, cada momento de desespero foi necessário para me trazer até aqui. Marina, que havia escutado minha resposta, assentiu com sabedoria. Helena transformou sua maior derrota na sua maior vitória. E isso é algo que nem todos conseguem fazer. Quando anoiteceu e todos foram embora, sentei-me sozinha na varanda, observando as estrelas que começavam a aparecer no céu escuro. O aroma dos jasmins do jardim me trouxe memórias da minha avó, que sempre dizia que as flores mais perfumadas eram aquelas que floresciam depois das tempestades. Peguei meu telefone e liguei para Simone. Sim, Simone. Nos últimos meses, havíamos desenvolvido uma amizade improvável. Ela havia se mudado para outra cidade, reconstruído sua vida, e ocasionalmente conversávamos sobre nossas jornadas de transformação. Helena, como foi o jantar de aniversário? Maravilhoso, Simone. E você, como estão as coisas aí? Bem, Helena, muito bem. Sabe, eu estava pensando hoje sobre como a vida é estranha. Se alguém me dissesse há 3 anos que nós duas seríamos amigas, a vida nos ensina que o perdão não é sobre esquecer o passado, é sobre escolher um futuro melhor, respondi. Depois de desligar, permaneci na varanda por mais 1 hora, simplesmente apreciando a tranquilidade da noite. Amanhã seria mais um dia de trabalho, mais doces para fazer, mais clientes para atender, mais sonhos para realizar. Mas essa noite era para gratidão. Gratidão pela coragem que encontrei quando pensei que não tinha mais forças. Gratidão pelas pessoas que apareceram na minha vida exatamente quando eu precisava delas. Gratidão pela oportunidade de recomeçar e descobrir que nunca é tarde para florescer. Entrei em casa e fui até o quarto, onde guardava um diário que havia começado a escrever no primeiro dia da minha nova vida. Abri na última página preenchida e escrevi: hoje completo 3 anos da minha verdadeira vida. Aprendi que a vingança mais doce é aquela que nem precisa ser planejada. É simplesmente florescermos apesar de tudo que tentaram fazer para nos diminuir. Aprendi que o sucesso não se mede pelo que conquistamos, mas pelo que nos tornamos no processo. E aprendi que às vezes, ser forçada a recomeçar é o maior presente que a vida pode nos dar. Roberto não sabia, naquele dia em que me humilhou na frente dos vizinhos, que estava me libertando para descobrir minha verdadeira força. Ele pensava que estava me destruindo, mas estava, na verdade, me dando a oportunidade de renascer.
Minha vingança foi silenciosa, porque não precisou de palavras, de confrontos, de maldade. Minha vingança foi simplesmente me tornar a mulher que sempre tive potencial para ser. E descobri que essa mulher era muito mais forte, mais talentosa, mais resiliente do que qualquer um de nós havia imaginado. Se eu pudesse falar com a Helena de 3 anos atrás, chorando na calçada, com suas malas, eu diria: não tenha medo. Você não está perdendo uma vida a menos, está encontrando uma vida e ela será mais doce do que você consegue imaginar. Fechei o diário, apaguei as luzes e fui dormir com o coração cheio de paz. Lá fora, o aroma dos jasmins continuava perfumando a noite, lembrando-me de que as flores mais belas são aquelas que encontram força para florescer mesmo depois das maiores tempestades. E assim, Helena Santos, aos 54 anos, completava sua jornada de transformação. Não uma jornada de vingança, mas uma jornada de renascimento. Não uma história de destruição, mas uma história de construção. Uma prova viva de que nunca é tarde para descobrir nossa verdadeira força. Nunca é tarde para recomeçar. E nunca é tarde para criar a vida que realmente merecemos viver. A vingança mais silenciosa e mais doce de todas havia sido simplesmente florescer.